Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Finance Talks. Eu sou Arthur Horta, apresentador desse podcast, e dessa vez vim avisar que a gente trouxe um tema que todo mundo que quer trabalhar no mercado financeiro tem interesse em saber, ainda mais se for de fora de São Paulo. Nós vamos falar sobre essa transição de carreira de outros centros para o coração financeiro do nosso país. A gente conversou com o Lucas Carvalho, que hoje trabalha com Investment Banking lá no Itaú BBA, e ele formou no IBMEC aqui de Belo Horizonte. E nesse papo, que foi conduzido pelo Luan Landim, presidente da nossa liga e membro do Comitê de Investment Banking do Finance, a gente abordou assuntos de carreira, dúvidas, dicas, e o Lucas passou toda essa experiência, toda essa bagagem que ele construiu ao longo dos anos no Investment Banking aqui em BH e depois em São Paulo, e deu pra gente assim de bandeja essas dicas valiosíssimas para todo mundo que pensa em um dia em fazer essa transição de carreira. Bom, eu vou ficando por aqui, mas deixo vocês com esse papo incrível. Até mais! 30 dias de cadeia, o ficado aplicado pré no dia número 22, de hoje até o fim, eu escolheria 30 dias de cadeia. A bolsa ainda não está em circuit breaker, ela está com 12 de queda ali, igual o circuit breaker. I want to short the housing market and never bet against America. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. Tem grande oportunidade para perder dinheiro todo dia também, né? Cara, o mercado é foda. Se eu compro, o mercado cai. Se eu vendo, o mercado só. É uma desgraça. Isso aqui é trabalho de profissional. Eu sou de BH, tá? Atualmente estou em Belo Horizonte. Formei em administração no IBMEC em 2013 e aí acabei fazendo um segundo curso de ciências contábeis em 2015. Finalizei em 2015, né? Aproveitamos muitas matérias ali, mais 2 anos formei de novo. Minha carreira inteira, praticamente em M&A e agora em IB, desde estágio, eu tive um estágio na Investor lá atrás, quando eu ainda estava cursando administração, e tive uma grande experiência em projetos em deals menores. Tive uma exposição inicial lá na Investor muito forte em finanças corporativas, modelagem financeira, enfim. Foi onde eu aprendi bastante aí do que eu usei durante a carreira e uso até hoje. E aí depois eu fiquei praticamente 3 anos na Investor de estagiário, depois virei analista. E aí foi quando me chamaram para a BizInvest, que é outra boutique de Belo Horizonte. Não sei se muita gente conhece, mas a gente tinha lá um foco muito grande no setor de alimentos e bebidas e mineração. Por isso é até que eu já tive um contato aí relevante com a Appian em alguns projetos, tá? E aí fiquei na BizInvest como analista ali, uma posição de associate. Claro que os cargos, né, dentro de boutiques, ainda mais boutiques regionais, tipo em Belo Horizonte, a estruturação desses cargos mais questão de nomenclatura, não equivalente exatamente a que uma estrutura que a gente tem em bancos de investimento, tá? Então, eu fiquei lá na BIS como analista /associate, e aí fiquei em torno de 5, 6 anos, e agora estou no BBA, entrei no final de 2020, já na pandemia, já tem aí quase 1 ano e 4 meses que eu estou no BBA, e eu atuo tanto em ECM, né, projetos de IPOs e follow-ons, quanto em deals de M&A. E aí, agnóstico em termos de setor, tá? Eu falo agnóstico, não tenho uma especialização setorial específica. Então é isso. Eu acho que assim, se você quiser, Luan, não sei como você quer conduzir aí, se você vai tocar ou fazendo perguntas, uma rodada mais aberta, fica à vontade para tocar. Estou à disposição. Gosto muito, só um comentário, eu gosto muito de ajudar as pessoas a entenderem, ainda mais quem não é do circuito aí de São Paulo, né? Nós viemos somos mineiros, no caso do Luan, de Espírito Santo, enfim. Não sei se tem alguém também de outros estados fora de São Paulo, fora Minas e Espírito Santo, mas eu acho que sempre é bom dar um input de como que foi esse processo. Enfim, é possível, pode ser um pouco mais difícil em termos, porque é preciso fazer um networking, né, a gente precisa
abrir mais as portas, estando em outro estado, mas eu gosto de dizer, incentivar quem tem interesse pela área, M&A em São Paulo, o IB, que corra atrás, prepare, que é perfeitamente possível. Bem recentemente tem pessoal aí de BH indo muito para XP, pessoal aí que trabalha na Araújo deve ter visto, vários movimentos saíram da Araújo Fontes, foram para BTG, XP, enfim, outros bancos. Então, assim, a gente está vendo a presença aí dos mineiros mais no mercado em São Paulo. Mas aí fica à vontade, pessoal, eu estou à disposição. Não, perfeito, Lucas. Eu tinha falado para o pessoal que ia ser justamente isso, uma conversa mais aberta. Eu acho que, às vezes, a gente foi muito preso em Minas por não ter tantas pessoas com background parecido com a gente, né? E eu não falo só mineiro mesmo, acho que alguém do Espírito Santo, ou alguém do Rio. O Rio até é mais comum, mas, enfim. E aí, o papo de hoje é justamente essa abertura que a gente tem, né? Com alguém que conseguiu trilhar esse caminho, não vindo de São Paulo. Então, se alguém quiser começar as perguntas aí, pessoal. Eu queria começar e justamente nessa questão da transição. Boa noite, né, primeiramente. Eu queria saber até que ponto nessa transição de BH para São Paulo foi um esforço que você fez direcionado para buscar caminhos para São Paulo, ou foi simplesmente você direcionou suas energias para realizar o melhor trabalho possível e a oportunidade simplesmente apareceu? Tá, legal a pergunta, Bernardo. O seguinte, eu acho que um pouco dos dois, tá? Assim, ao longo da minha carreira eu fui vendo que realmente em BH, até que mais recentemente a gente tem visto um desenvolvimento maior, né, das boutiques. A Araújo Fontes tem sido bem forte. Historicamente sempre foi, mas assim, tem feito muitos deals recentemente, e eu acho que assim, ao longo de toda a minha carreira, eu via que existe uma certa limitação no mercado belo-horizontino. E aí, em termos disso, eu sempre, claro, tentei desempenhar ali meu trabalho da melhor forma possível, e aí sempre tive um feedback muito positivo dos meus chefes por onde eu fui passando, e isso sempre me estimulou bastante, fui aprendendo muito com eles, inclusive, e aliado a isso, claro que assim, os mercados de trabalho, eu digo assim, até que mais recentemente com esse boom, né, de IPOs que a gente teve de 2019 para cá, a gente tem visto que os bancos de investimento e as boutiques em São Paulo têm recrutado bastante, ampliaram as equipes assim de forma bem relevante. Um exemplo, por exemplo, lá no próprio Itaú, acho que no início de 2020 eles tinham no IB cerca de 50 pessoas, se não me engano, hoje a gente tem 85. Então, assim, num curto período de tempo, quase que dobrou a equipe, né? E principalmente a equipe júnior, porque você precisa sempre ter trainees, analistas para execução dos projetos. Então, no cenário de hoje, pode ser que até você seja abordado na posição que você esteja, em outro lugar, porque está faltando mão de obra capacitada, sabe? Às vezes tem muita gente querendo, mas numa entrevista a gente vê que a pessoa só quer e não foi atrás, não se capacitou, não tem às vezes o inglês fluente, não tem o conhecimento técnico necessário, enfim. Então, eu digo que o máximo que você conseguir colocar qualidade nos seus trabalhos, para você que consiga ir aprimorando, enfim, a técnica ao longo do tempo, fazendo estágios são muito importantes para quem quer seguir carreira no IB. O pessoal olha muito se você já tem estágio no currículo, é uma boa porta de entrada, mas no meu caso, respondendo a sua pergunta, foi um esforço bem ativo, porque eu não era tão novo assim, né, eu já tinha um período de experiência, e nesses bancos, assim, você entrar com uma posição de associate para cima, eu acho que são casos bem específicos, você não consegue tão facilmente fazer essa movimentação. Então, o ideal é que você entre no programa de trainee ou no programa de analista 1, né, que é o analista júnior. No meu caso, como eu já tinha uma experiência, eu tive que fazer networking, tive que me preparar bastante para as entrevistas, porque são entrevistas específicas, né? Tem perguntas técnicas, perguntas comportamentais, perguntas para ver sua fluência em inglês, enfim.
e também mostrar muito interesse. Eu acho que, assim, num processo de entrevista seletivo, um candidato se diferencia muito dos demais quando ele mostra que tem um interesse bem forte na área de banco de investimento, ele sabe o que é as áreas, como funciona, qual que é realmente os desafios em termos de carga de trabalho, né, que o trabalho é bem intenso, estressante, enfim. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta que é mais para comparar uma percepção individual que eu tive trabalhando em uma boutique aqui em BH com a visão mais ampla que você tem do mercado como um todo, com mais experiência. Assim, quando eu entrei aqui, uma coisa que eu tive muito claro desde o início, assim, que me permitiu me destacar e que eu vejo que permitiu com que as pessoas que se destacam lá dentro se destacassem entre 3 habilidades de finanças corporativas, contabilidade e mesmo relacionamentos interpessoais, etc., a que eu via que fazia mais diferença aqui foi sempre contabilidade. As pessoas que avançaram mais rápido na carreira, eu conversei com elas sempre me falaram que contabilidade foi o que fez diferença para elas. Eu vi que o meu conhecimento de contabilidade foi o que mais me fez ser valorizado aqui, e aí eu tive isso muito claro para mim. Mas aqui a gente trabalha com middle market, né? Umas contabilidades, às vezes, meio aterrorizadoras. Então, assim, claro que um conhecimento de contabilidade vai ser sempre muito útil, até porque você vai ter que corrigir muita coisa absurda. Sim. Entre essas 3 habilidades, em IB de São Paulo, e as 3 habilidades são relacionamento interpessoal, que também conta networking. Essa é a primeira, a segunda, finanças corporativas, e a terceira, contabilidade. Você acha que elas são igualmente valorizadas ou você acha que tem uma hierarquia entre elas? Olha, eu vejo o seguinte, para ser bem sincero, cada dia mais a questão das finanças corporativas tem se tornado meio que commodity, sabe? Porque, assim, acaba que aprender, se você tem uma determinação, uma força de vontade ali, você acaba aprendendo, né? Você pega, senta a bunda na cadeira, estuda e aprende. A questão de contabilidade, especificamente, eu vejo que as pessoas acham um assunto mais chato, de forma geral, sabe? E a tendência é que, entre finanças corporativas e contabilidade, eu vejo que as pessoas, a grande massa ali tem um contato com finanças corporativas. Não necessariamente o que eu estou falando aqui é que todo mundo é bom em finanças corporativas, mas com certeza os candidatos a IB vão ter um nível diferenciado de finanças corporativas em relação a estudantes de ciências econômicas, administração, enfim, contábeis de outras áreas, porque o pessoal costuma ser mais competitivo nesse ponto. Mas a questão das habilidades de relacionamento interpessoal, comunicação, assim, a gente estava até, na minha célula lá no banco, a gente estava até recrutando recentemente um novo analista, e nas entrevistas ficou claro que os sêniors, né, os bankers sêniors, gostaram e avançaram os candidatos que tinham melhor forma de comunicação. Às vezes os caras erravam questões técnicas, mas ele tinha um jogo de cintura melhor, o cara sabia dialogar, entendeu? Estruturar as ideias. Então, assim, acho que é um ponto, dentre as 3 eu colocaria a habilidade aí de comunicação, relacionamento interpessoal. Eu colocaria contabilidade em segundo, porque realmente se torna um diferencial. Por exemplo, eu não vi ninguém do banco que tem um curso de contábeis no currículo, sabe? Que eu saiba. O pessoal fez economia, alguns fizeram engenharia, administração, enfim. Mas contabilidade em si, as pessoas costumam não fazer. E realmente, concordo totalmente com o que você falou, Lucas, que o conhecimento de contabilidade é bem robusto e te dá uma solidez, assim, em termos de conhecimento, te dá uma segurança para você fazer uma modelagem, você questionar o cliente, entender mais facilmente as coisas, e você acaba ganhando agilidade, enfim, e qualidade no trabalho. Então, acho que seria essa a ordem. Como é que foi para você a adaptação em relação ao mercado? Quais são as diferenças que você viu entre o mercado aqui de Belo Horizonte e o mercado em São Paulo em IB? Tá, eu comentei rapidamente, eu fiz um estágio na Investor, que, enfim, não é focado em M&A, porque a gente tinha poucos deals lá, mas a gente fazia muito laudo de valuation para laudos independentes, né? Então, sei lá, o sócio quer saber qual que é o valor da participação, o valor justo da participação dele, às vezes negociar com outro próprio sócio.
Então, a gente fazia, assim, era muitos e muitos laudos, assim, e me deu uma formação técnica ali de valuation, DCF, né, fluxo de caixa contado, modelagem de forma geral, que foi bem importante para o futuro da carreira. Em termos de mercado, a diferença depois ali para a BizInvest, que foi a outra boutique que eu trabalhei, e aí já como analista, enfim, em BH realmente o ritmo pela cultura, né, o pessoal brinca de mineiro é mais devagar e tal, em termos de tomada de decisão, posterga muitos projetos, às vezes você chega na negociação, vai assinar o contrato, o cara fica com receio, pé atrás, né, é uma característica ali comum nos projetos, nas transações envolvendo empresas familiares, empresas mineiras, é uma questão de cultura, né, e aí acaba que o ritmo de trabalho, de forma geral, é menor, menos intenso, em termos de carga horária mesmo, dinâmica de troca de informações, você manda um e-mail pedindo uma coisa, o cliente devolve não sei quanto tempo depois, e assim vai. E uma das primeiras coisas assim, mais me chamaram a atenção em relação a isso é que em São Paulo, assim, é totalmente um ritmo oposto. Então, a gente tem uma ansiedade generalizada, não só quem trabalha no banco, como do meio corporativo, dos próprios clientes, de responder rápido, ser eficiente na resposta, devolver, você pediu, o cara já te manda as informações. Existe uma organização maior das empresas, até pelo porte das empresas, né, empresas mais organizadas, enfim, muitas de capital aberto, etc., e a questão da cultura mesmo, que eu vejo que é uma coisa que vem desde a faculdade, assim, da FGV, da USP, Unicamp, etc., todas as faculdades, as pessoas já são mais competitivas por, digamos assim, por nascença, né, eles são criadas assim, agora que a gente tem visto, por exemplo, na minha época não tinha liga de mercado financeiro em BH, isso não existia. Eu tenho visto de uns anos para cá, é uma iniciativa bem legal que tem capacitado vocês para entender melhor o que é IB, por exemplo, da minha época de faculdade, deve ter uma ou duas pessoas que foi para IB, às vezes nem estão mais em IB, sabe? Assim, então, uma coisa mais remota naquele período que eu entrei. E aí eu vejo que realmente competitividade, ritmo de trabalho, horas de trabalho, você vê assim, o cara do departamento financeiro do cliente e ele te manda e-mail 8 horas da noite, isso em BH dificilmente você vê isso, deu 6 horas, o pessoal não responde no dia seguinte, etc. Então assim, uma questão de ritmo, questão de cobrança, um profissionalismo muito maior, tá? Eu vejo que existe um grau aí de postura em relação aos clientes, assim, pontualidade nas reuniões. No mercado mineiro existe uma tolerância maior, é meio que comum você atrasar, né? Já em São Paulo não, deu ali, marcou às 10h01, os caras estão assim, será que já está entrando? Manda uma mensagem aí para ver se está entrando, tal. Então fica aquela coisa. Acho que basicamente isso, tá, Vitor? As principais diferenças aí. Cara, sobre questão, na verdade, eu tenho mais de uma pergunta. Sobre a questão, acho que você já falou um pouco, né? Mas assim, sobre ir, tipo, por exemplo, a gente está aqui em Minas, né? E tipo, o pessoal está aí em São Paulo. E assim, qual que eu, assim, acho que você tocou um pouco nesse assunto com o Bruno, né? Com o Lucas aí que perguntou. Mas assim, quais os diferenciais que a gente tem que ter, né, para um cara, tipo, num processo seletivo, alguma coisa assim, de São Paulo, falou, não, eu vou preferir um cara de Minas, que não é daqui, né, um cara da USP, da AGV, do INSPER, sei lá. Quais os principais diferenciais que você acha que a gente pode desenvolver como pessoas e como liga até, né, tipo, para poder, tipo, chegar mais preparado, mais competitivo? Porque, assim, pelo menos na minha cabeça, eu acho que, assim, para a gente ir para São Paulo, a gente tem que ter um diferencial, de certa forma, competitivo, né? Porque tipo, o cara vai querer, assim, vai ter uma preferência pelas principais escolas ali, porque por já estar em São Paulo também, não sei se tem isso, mas, assim, o que a gente pode fazer para se diferenciar e, tipo, chegar mais, vamos dizer assim, mais competitivo, no caso. Tá, não, legal.
Acho que assim, tem primeiro um ponto de equalizar as habilidades em relação ao pessoal de São Paulo, porque não só habilidades, mas os pontos ali considerados na hora da entrevista, né? Então, por exemplo, até uma coisa que o Luan fez quando ele me mandou mensagem no LinkedIn, essa questão de abordagem e fazer networking. Você demonstrar que você já conhece pessoas no banco, você já ter tido um contato ali anterior com outras pessoas, mostra primeiro uma questão de interesse. Por exemplo, no meu processo, quando eu entrei, eu acho que o que me diferenciou em relação aos outros foi interesse. Pra vocês terem ideia, eu assistia os vídeos que o Itaú BBA postava no LinkedIn, que eles faziam, agora diminuiu, mas assim, no auge ali da pandemia, nos primeiros meses, eles faziam muitas lives com os Managing Directors do IB. Tinha o Thiago Macieira, que é o Head de TMT, né, Technology, Telecom and Media, e aí eu sabia já que o cara era um banqueiro head de tecnologia, porque eu via os vídeos no LinkedIn do BBA, e eu mencionei isso durante uma entrevista. Ah, tá, então você trabalhou nesse projeto provavelmente com o Thiago, né? Aí o cara, uai, você conhece o Thiago? Aí eu fui contando que eu assistia os vídeos do BBA e tal. Os caras viram que eu queria mesmo, entendeu? Que o meu ponto eu mostrava sempre que eu tinha um diferencial em termos de eu sabia os deals que o banco fez, eu sabia, isso é fácil, né? Você vê no próprio LinkedIn, você vê notícia no Valor, no Brasil Journal, quando eles anunciam quem que assessorou tal transação, até, assim, às vezes já tiver um contato com alguém dentro dos bancos e a transação já for pública, né? Claro que o cara não vai te falar qual projeto que ele está trabalhando antes de sair, mas se você fizer os amigos ali, você já vai sabendo, cara, eu participei desse negócio aqui, saiu, a gente assessorou desse lado, o outro banco assessorou no buy side, enfim. Você vai pegando e aí é preparar mesmo, fazer resumo, estudar finanças corporativas, se treinar, isso assim, eu estou misturando um pouco das coisas que são básicas, né, e o que te diferencia, porque saber estudar, isso é o básico que todo mundo vai fazer. Todo mundo que quer entrar, realmente, os que entram estão preparados tecnicamente. Estudar fluência em inglês, até falei isso com o Luan, estudar e desenvolver em termos de oratória mesmo, em inglês. Então, se possível, estuda as perguntas respondendo para si mesmo em voz alta em inglês. Eu usei essa técnica. Porque, como que eu não tinha tempo de, sei lá, fazer uma aula de conversação, acaba que no dia a dia na boutique regional você não usa o inglês nessa frequência, e aí eu fui praticando, já tinha estudado muito tempo inglês lá atrás, e sempre gostei muito de ler, ouvir, mas em termos de falar as oportunidades eram menores. Que mais? Networking, já falei. Eu acho que assim, você mostrar que está disposto, você sabe que vai ser estressante, que as horas vão ser intensas e que você está disposto a abrir mão das coisas para isso, você provar na sua fala que eles vão ficar, né, ali comprados com a sua ideia. Então, se você tiver uma capacidade de convencimento ali, isso vem muito da segurança com que você chega na entrevista, isso te diferencia dos demais, entendeu? Acho que segurança, você ir tranquilo, e como que você vai tranquilo? Preparação. Quanto mais você preparado você chega, você vai lá e qualquer pergunta que fizerem, e sem aquela coisa de ficar decorando pergunta, aí chega lá, o cara muda uma coisa da pergunta, você não sabe, porque você não sabe o conceito, você decorou a resposta para aquela pergunta que você decorou. Decoreba não adianta. Então, você tem que saber qual é o conceito de um fluxo de caixa descontado, o que é valor de dinheiro no tempo, o que é, sei lá, o que são as contrapartidas na contabilidade, por exemplo. Se você entende que sempre tem uma contrapartida DRE contra a própria DRE ou DRE contra o balanço, se for uma conta credora na DRE, uma devedora no balanço, etc., porque a DRE acaba entrando no lado do patrimônio líquido, você não erra qualquer lançamento que eles te perguntarem, você sabe a mecânica de como funciona, você consegue tirar de letra qualquer pergunta de contabilidade, por exemplo, entendeu? E não assim, nossa, se aumentar o estoque,
Aí qual que é a contrapartida? Ficar decorando. Você tem que lembrar que sempre tem uma perna do outro lado. Você lembrou dessa? O que faz sentido, né? E assim vai. Eu já vi o pessoal falando, e assim, eu queria, tipo, um relato, de repente, pessoal seu breve aí, se puder falar. A questão, tipo assim, de no começo, as hard skills serem, tipo assim, muito importantes, e, tipo, conforme você vai subindo no IB, né, Analyst, Associate, depois, enfim, você vai necessitando da soft skills, e, assim, e, né, nesse decorrer do tempo, assim, é bem difícil, né, você, até por questões de tempo mesmo, você está desenvolvendo outras soft skills, não sei se é correto isso, no sentido de tempo, para você desenvolver essas soft skills e, e chegar lá na frente preparado para isso, né? Não sei se deu para entender, mas, tipo assim, no começo você precisa das hards, depois você precisa das soft, e, tipo, a gente, antes, o ideal é preparar antes para isso, tipo assim, preparar hoje já para soft skills que a gente vai precisar lá na frente, mais, né? Ou, tipo, ao decorrer do tempo, como é que você vê isso? Como é que foi a sua transição nesse sentido? Tá, entendi a pergunta. E é um ponto bem comum, tá? Eles, inclusive, costumam dizer que não necessariamente um excelente analista vira um associate, tá? Porque exatamente essa questão você está falando dos soft skills. Se você pega aquele perfil do cara que é muito analítico mesmo, mas tem dificuldade de interação mesmo, né, de comunicação, ele provavelmente vai ter uma dificuldade de subir na carreira se ele não conseguir desenvolver isso. Esses pontos de comunicação, de desenvolvimento interpessoal, de relacionamento interpessoal, enfim. Eu vejo que e aí muita gente acha que é impossível, né? O cara, aquele jeitão dele, às vezes muito metódico, analítico mesmo, não tem contato, é até um perfil assim de outras áreas, o pessoal fala, até tem uns amigos que fazem curso de ciência da computação, e aí, inclusive, na carreira lá, eles têm tido disciplinas para fomentar esses soft skills, porque em geral as pessoas são muito analíticas, enfim. E aí eu vejo que, assim, jogando, trazendo para o lado de cá, né, no IB, acho que é de forma análoga, se vocês, quanto antes, buscarem se desenvolver, participando mesmo de o máximo de exposição possível, né? Então, igual eu tô fazendo aqui, por exemplo, tô participando de uma call expositiva, tirando dúvida, falando com várias pessoas que eu não conheço, apresentação de, por exemplo, aqueles painéis de research, né? Existem algumas competições aí de research, acho que do CFA, de algumas boutiques de São Paulo, tiver exposição para apresentar, sabe? Outras oportunidades, até na própria faculdade, de vocês realmente botarem a cara para realmente apresentar em público, enfim. Acho que isso é um pouco que ajuda na questão de soft skills, né? Oratória, networking também, sempre buscar conhecer muitas pessoas, conversar, fazer cold call, que é essa ligação para pessoas que você não conhece, para poder entender melhor sobre o banco, se o cara se disponibilizar, você manda uma mensagem no LinkedIn, cara, legal, vamos conversar e tal, você bate um papo, você acaba que vai desenvolvendo, entendeu? E aí você me perguntou como que isso é dentro do banco. Eu digo que, assim, naturalmente, o trabalho no dia a dia, ele te força e te desenvolve ali em um certo aspecto. Claro que para você ir subindo, depende também de um pouco da sua vontade. Para você conseguir entender melhor, por exemplo, a gente tem uma infinidade de reuniões aí ao longo do dia, tanto em CM, ICM é bem forte nisso, nos IPOs e follow-ons, a quantidade de reuniões é muito intensa, e muitas vezes os mais seniors não entraram ainda, você acaba tendo que abrir a reunião ali, entendeu? Começar a se virar e tocar a call enquanto o restante da equipe não entra. Então, assim, você vai desenvolvendo um jogo de cintura, entendeu? Já a questão de
geração de negócios, né, que é o principal ali, que é o mais difícil que eu vejo da questão de soft skills, aí é mais questão de você realmente ter um networking, e até como analista, quanto mais projetos você vai participando, nesse M&A você conheceu a sua exposição aos executivos C-level, né, CFOs, CEOs, é muito grande. Então, eu, por exemplo, na minha agenda no celular, eu tenho contato esses caras todos os clientes. Às vezes, em uma boutique menor, isso aí fica mais restrito em relação a, por exemplo, um contato mais com sócios da boutique, né? Então, nos bancos, pelo menos no BBA, tá? Eu sei que existem alguns bancos que essa questão de exposição é menor. A Ana, não sei como é que ela tá aí em termos de exposição, se a opinião dela é a mesma que a minha, não sei como que é no UBS, mas assim, eu já ouvi falar que em alguns gringos você só tem uma exposição maior em relação a cliente, enfim, ter contato diretamente quando você até é associate, sabe? Já no BBA, desde o início, você é bem jogado na fogueira, digamos assim, em termos de participação, responsabilidade, enfim. Lucas, eu tenho uma pergunta que é em relação às atividades de cada posição. Eu acho que você vai poder falar melhor sobre o BBA, mas acredito que se você tiver outras informações de outros bancos, seria interessante também você falar, que é justamente a questão de funções que cada hierarquia dentro do banco faz. Então, por exemplo, eu, com a minha experiência aqui em boutique em Belo Horizonte, a gente vê muito estagiário já tendo alguma liberdade de fazer um infomemo inteiro, ou até pegar uma modelagem por si só, óbvio que com a supervisão do analista, enfim. E com os contatos que eu tive em São Paulo, a maioria das pessoas diz que estagiário quase não pega nisso, é mais resolver algum problema assim, de um analista, etc. E que em alguns bancos o analista toca infomemo e essas partes mais de apresentação, e os associates são responsáveis mais pela modelagem, etc. Eu queria ver se isso se confirma no BBA ou se é diferente. O que você acha sobre essa diferença entre bancões de São Paulo na preparação dos mais júniores em detrimento de outras localidades? Beleza, não, legal. Realmente, assim, isso varia muito de banco a banco, tá? No BBA, realmente, eles sempre falaram que, assim, a posição de associate, ela é mais senior em termos de que não é qualquer analista 3 que vira associate. Tem muitos associates de outros bancos que vão para o BBA e entram como analista 2 ou 3, sempre dá um step back ali e não entra no mesmo nível que estavam. Em termos de responsabilidade, aí varia muito porque, como o mercado de trabalho, você não consegue ter uma equipe um nível muito, né, nivelado em termos de, por exemplo, todos os analistas 2 conseguem fazer tal tipo de coisa, todos os analistas 3 conseguem tal tipo de coisa, todos os trainees são capacitados no mesmo nível. Isso não existe, né? Então vai muito do que os caras, você vai mostrando que você é capaz, executando o seu trabalho, os caras vão te jogando mais responsabilidade e mais carga de trabalho. Você provou ali que você é capaz de tocar um CIM, né, que é um infomemo, sozinho, como um trainee, inclusive. Pra vocês terem ideia, eu vou dar um exemplo. Na primeira semana que eu entrei, eu já caí no IPO, e olha que eu vim da carreira de M&A a vida inteira, nunca tinha feito um IPO, e aí eu falei, pronto, né, e agora? E aí tinha um trainee, e o cara tinha 3 meses de BBA, e aí ele era o analista do projeto, tinha o associate, ele, e tudo em relação a montar as apresentações de non-deal roadshow, analyst presentation, etc. Era um trainee tocando, e eu fiquei impressionado, assim, e o cara tinha recém saído da faculdade, e aí, como eu estava entrando ali no IPO, eu fiquei mais de espectador, acompanhando para eu aprender aquele primeiro deal, sabe? Aí o que eu quero chegar o ponto que eu quero chegar é que varia muito do nível da pessoa.
Então, existem responsabilidades que são exclusivas de associate, mas os caras, dependendo do lugar que você estiver, eles não seguram hierarquicamente. Você provou que você consegue, por exemplo, eu já vi casos de analista 1 do Credit Suisse ir sozinho numa reunião que do outro lado estava o cara do BTG, e quem que era o cara do BTG? Era o André Esteves, entendeu? Assim, o cara analista 1 do Credit, e do outro lado da mesa, numa negociação, era o André Esteves. O cara se provou capaz de poder ir sozinho, deram autonomia para que ele fosse. Então, o mercado é competitivo, é agressivo por conta disso. As pessoas que se destacam, elas têm possibilidade, até já ouvi casos de o cara saltar níveis. É bem difícil isso, mas eu já vi cara que era analista 2 pular para social direto. Tá até uma tendência muito lá fora, né? Para poder reter os caras nos bancos estrangeiros, eles têm colocado um ciclo, eu não sei, Ana, se aqui no Brasil já está assim, no UBS, mas um ciclo de analista de 2 anos só, em vez de 3. Olha, isso daí eu não sei te informar, não. Essa parte não. Eu sei que os estagiários, eles tinham um programa de 2 anos para eles, só que eles falaram que, sim, dava 1 ano, a galera já estava com responsabilidade de analista, já estava fazendo tudo que o analista fazia. Tipo assim, não vale a pena ter esses 2 anos de estágio. Sim. 1 ano você viver naquela loucura, você já tá pronto para poder virar analista, basicamente. Sim. Porque quem não sabe, o trainee é uma das piores etapas da vida na carreira de banco de investimento. Então, também os anos de analista, né? Não é que fica fácil, não. Você vai ter ali um arzinho no associate para cima. Mas é isso, eu acho que varia bastante de banco para banco, depende também do grupo, às vezes uma célula específica, o sênior ali, ele é mais centralizador ou não, às vezes ele delega mais, ele consegue dar maior liberdade, isso varia bastante. E da sua capacidade de provar ali que você consegue, né? Mas se a gente fosse olhar teoricamente quais são as responsabilidades, eu diria que o analista faz tudo no projeto em termos de execução. Tem que agendar a reunião, o cara que faz. Tem que montar slide, o cara que faz. Modelagens aí depende. Existem casos que o associate prefere, tem casos que eu já vi, por exemplo, eu já fiz muita modelagem, tem analista no banco, assim, que é extremamente, impressionante, assim, como que os caras fazem modelos rápidos, assim, o cara realmente muito impressionante isso, e ao mesmo tempo que eu já vi história de analista 1, por exemplo, que nunca fez modelo, não sabe fazer, entendeu? Então, assim, acho que até no BBA, assim, acho que não tem isso não, mas eu vi casos de outros bancos que, igual você falou, o associate pega e faz, e a função do associate ali já é ter um contato maior em termos de prospecção, participar de reunião, às vezes até o VP, Senior VP, Managing Director leva, ou até, não vou poder ir, vai lá e acompanha uma reunião de prospecção, dependendo da senioridade do associate, e também questão de revisão, né? Uma coisa mais complexa, o analista tem dúvida, ele revisa as coisas do analista, os trabalhos do analista, e é isso. Aí daí para cima, o VP é uma espécie de gestor de projetos, então aquela coordenação do cronograma, aquela coordenação de o que nós vamos fazer, mas ainda assim há um nível de execução do dia a dia. E dali para cima, né? Aí depende da nomenclatura de banco para banco. Tem banco que é Director, Executive Director, tem banco que é Senior VP, que é o caso do Itaú, mas todos têm lá em cima o chamado Managing Director, que é o manda-chuva que gera muitos negócios. O cara só entra, talvez, numa transação muito grande para poder dar um tapa na mesa, levantar da mesa e mostrar que não vai para frente aquela proposta, sabe? Fazer aquele teatrinho e às vezes jogar uma informação ali no ouvido da outra parte para poder estimular uma proposta, enfim, são ações mais estratégicas e pontuais e originação de negócio, né? O cara fica naquela coisa de viagem, jantar com o cliente, enfim.
é muito nisso. Então, basicamente, essas são as responsabilidades ao longo aí da carreira. É o famoso Rainmaker, né, Lucas? Rainmaker, exatamente. Eu tenho uma pergunta. Seguindo nesse tema da subida nos cargos, em relação assim, ao que você tem visto em São Paulo, observado na própria empresa que você está, ou no mercado em geral, você acha que no começo assim, é mais valorizado quem está por baixo, no caso, os profissionais que se demonstram mais versáteis, e ao longo da carreira ele vai subindo para uma questão de especialização? Eu não sei se essa pergunta vai ficar muito clara, mas é justamente nessa ideia de que, tipo, dependendo do que ele for se especializando, dependendo de qual habilidade ele demonstrar mais consistência, mais um diferencial maior, ele vai migrar para tal caminho, assim como você falou, você se considera agnóstico em termos de setor. Qual o peso dessas habilidades assim, específicas de cada pessoa na especialização e no quanto essa pessoa vai subir? Até como você falou, normalmente quem não apresenta muitos soft skills de comunicação, de oratória, etc., acaba ficando travado, por mais que ele seja sensacional, fantástico em ser um analista, ele acaba travado, sendo travado por subir para um associate, por exemplo. Até que ponto você acha que isso tem um peso? Olha, eu acho que, por exemplo, se chegar ao ponto da pessoa não conseguir se virar ali sozinho numa reunião de prospecção, ele vai acabar não gerando negócios para o banco. E aí, o quanto antes o banco identificar que ele não tem aquela capacidade ali, e eu repito que existem pessoas que, claro, têm uma capacidade nata, né? Você vê que o cara nasceu com espírito comercial, vocês devem reparar isso em algumas pessoas, mas também isso é uma habilidade perfeitamente que pode ser exercitada e praticada, entendeu? Com o tempo, se você tiver interesse e vontade, você consegue desenvolver. Então, assim, acho que não é o fim do mundo, assim, nossa, sou, sei lá, mais tímido, etc., e não vou conseguir virar um banker sênior algum dia. Não. Até o head da minha célula, ele falou que era extremamente tímido na época de, não sei, analista, trainee, e hoje ele é senior VP, head da célula, entendeu? Então, assim, e gera mandatos, assim, né, de forma impressionante. E aí, em termos de capacitação, você falou especialização, acho que foram duas perguntas um pouco misturadas, né? Pois porque na verdade essa parte das soft skills eu usei um pouco mais como exemplo, assim, não necessariamente só essa ideia. Soft skills, tá. A questão de setor, por exemplo, um conhecimento sobre óleo e gás, que é uma modelagem mais específica, que você tem que saber aspectos do negócio, enfim, as componentes de receita, como se dá as etapas de extração do petróleo, enfim, para você fazer um modelo, como que a cadeia downstream, upstream, midstream. Então, assim, ela se dá em relação, muitas vezes, ao interesse do próprio analista. Claro que existe sempre um setor que te chama, brilha os olhos ali. Eu já vi cara que gosta muito de consumo e varejo por conta digamos assim, de serem deals que chamam atenção. Por exemplo, Arezzo comprou aí uma marca de moda feminina agora, Carol Bassi, eu até estava nesse deal, e eu achei muito legal porque a Arezzo é uma marca de consumo, de moda, todo mundo conhece, sabe? Claro que muitas vezes chama atenção o setor de alimentos e bebidas, consumo, né? Porque são marcas que o grande público conhece, você vai acabar fazendo um deal transformacional ali, que sai a notícia, todo mundo sabe o que você está falando, do que às vezes um deal de telecom, um deal de tecnologia que as pessoas não se familiarizam tanto, mas tem gente que tem um gosto por indústrias específicas, tipo óleo e gás, acha muito interessante, assim, algumas indústrias muito específicas, tipo energia, que é uma das modelagens mais pesadas, que eles falam, mais específicas e requer assim, uma habilidade maior, também existe analista que gosta daquilo, entendeu? Então, assim, vai muito disso, mas vai muito também das vagas que estão disponíveis quando você for subindo ali. Então, Lucas, você foi promovido para associate, tem uma vaga, e aí, dependendo da estrutura do banco,
associates são sempre setoriais. Não tem associate, por exemplo. Eu sei que no Bradesco existem associates generalistas, que eles atuam ali em processos de todas as indústrias. Mas em casos, por exemplo, no BBA a gente tem células específicas, os caras sobem de analista 3 para associates, são alocados em uma célula. Se não tiver uma vaga naquela célula que você tem interesse, vou sair do banco porque não é o que eu quero, você pode conseguir em outro lugar, beleza, ótimo, você teve a capacidade de achar exatamente o que você queria em outro lugar, ótimo. Mas o mercado é muito competitivo, isso não é tão fácil. Então, as pessoas acabam se adaptando e migrando de setor ao longo da cadeia. Às vezes começou como associate de educação, por exemplo, e aí VP foi mais para telecom, entendeu? Isso aí vai mudando ao longo do tempo. E não existe uma coisa assim, um manual, um curso específico, aí depende também de quanto você teve exposição àquela indústria. Você coincidiu que você teve... eu, por exemplo, na minha carreira, já participei de 2 deals de saúde animal, 2 coisas específicas, assim, entendeu? Foi coincidência. Então, pode dizer que eu já tenho uma experiência ali, e muito na área de saúde, assim, eu já participei de 3 hospitais, 2 saúde animal, aí estou em outro agora, uma health tech, entendeu? Assim, então você vai entendendo como funciona o setor muito dessas repetidas experiências, e daí vai. Entendi, perfeita a resposta, muito obrigado, viu? Beleza. Lucas, eu queria só fazer um complemento à pergunta do Bernardo. Acho que todo mundo aqui sabe que normalmente quando você entra no banco, você cai na pool, né? Então, sim, você faz de tudo e isso se assemelha muito ao trabalho de boutique. E muitas pessoas escolhem investment banking e trabalhar com M&A, IPO, etc., por esses motivos, né? De estar exposto a vários setores, então cada semana, cada mês está mexendo com diferentes setores. Eu queria ouvir um pouco de você quais, na sua opinião, as desvantagens e vantagens de cada vez que você vai subindo na sua carreira, você vai deixando isso de lado e às vezes igual eu falei, é um dos principais motivos das pessoas seguirem essa carreira e se especializando ao invés disso. É muito legal essa pergunta. É o seguinte, existe uma possibilidade, os bancos normalmente têm uma célula que é de produto de M&A, por exemplo. Então, assim, você conseguiria trabalhar em nível mais senior, associate para cima, que eu falo, em diversas indústrias simultaneamente, você entrar numa célula de M&A ou de ICM. ICM, né, o produto de renda variável, e M&A, os deals de fusões e aquisições. E aí, qual que é a função dessas células de produto? Pensa numa transação, sei lá, uma fusão entre 2 empresas de educação, e aí, nessa equipe do projeto, né, sempre vai ter a célula ali setorial, então o cara que cobre empresas de educação sabe todas as tendências, quem está com apetite para comprar, quem está performando as ações, quais os resultados ali, não, tal, sei lá, Croton não performou no último trimestre, esse tipo de coisa, quem fez aquisições recentes e pagou um múltiplo próximo àquele da transação que está sendo vislumbrada ali, enfim. E também a parte de relacionamento, o cara da cobertura normalmente conhece todos os CFOs, ele pega o celular ali, ele liga para qualquer CEO, CFO dos grandes empresas de educação no Brasil e às vezes até lá fora. Então, assim, é muito nesse papel de relacionamento. Então, o cara que se especializa num setor, além do conhecimento específico ali de modelagem, de como funciona o business model, né? Quais são as variáveis que você olha no caso de um deal de educação, por exemplo, quantidade de alunos sobre o enterprise value dividido pela quantidade de alunos, por exemplo, é uma boa métrica. No caso de saúde, por exemplo, enterprise value dividido pelo número de leitos de um hospital é um outro múltiplo setorial específico. Então, assim, são métricas específicas daquele setor que os caras acabam se especializando, enfim. A parte de network, então os caras têm muito forte relacionamento com
executivos daquele setor ali, em função de repetidamente os caras se encontram em reuniões em vários projetos, eles acabam criando esses laços. E aí as células de produto, o cara que vem a chance e a oportunidade para o cara que ele é mais técnico, ele não tem tanta paciência às vezes para ficar fazendo reunião de prospecção, porque reunião de prospecção é assim, você faz 50 para poder às vezes gerar 5 mandatos, entendeu? Então você faz 50 reuniões para 10% ali virarem projetos efetivamente para o banco. E muito cara não tem, mesmo seniors que, apesar de desenvolver essa habilidade comercial, muitos não têm paciência, esse negócio de ficar fazendo reunião de forma infinita, sabe? Às vezes só tomando café ali, batendo pontos ali sobre como está o mercado, etc. Às vezes nem gera nenhum tipo de negócio, enfim. E os caras têm uma possibilidade na célula de M&A, por exemplo, que aí, nesse projeto dessa fusão entre duas empresas de educação, você tem a parte do time que é da cobertura setorial, normalmente o associate e ali o head da cobertura setorial, e às vezes um associate, um analista da célula de M&A, dependendo da estrutura do banco, que aí vai tocar a parte de execução de modelagem. Então, por exemplo, vai fazer o material de marketing, né, o Infomemo, vai ter muito input do pessoal setorial. Ah, não, a gente tem que ter uma página mostrando a evolução dos números de matriculados no ensino superior, etc e tal. Isso vai vir muito, a tese de investimento, qualquer historinha ali para aquela transação, vai vir muito da parte setorial, da célula setorial. Já a parte mais de modelagem, a mecânica, a parte de execução em si, os contratos, comentar cláusula de contrato, quem entra para a parte de M&A fica muito especializado, inclusive, em contratos. Você acaba desenvolvendo essa parte jurídica também, sabe? Então, você pode ter a possibilidade de trabalhar em projetos de setores distintos se você for de uma célula de produto. Da mesma forma, o ICM participando de todos os IPOs, por exemplo, desde um IPO de óleo e gás, como de uma empresa de varejo, uma empresa, sei lá, de saúde, enfim, entendeu? Acho que é um pouco disso. E no pool, você naturalmente, quando surge o projeto, o staffer, né, que é o cara responsável por alocar, distribuir o trabalho entre a equipe, ele dispara aquele projeto e normalmente quem está disponível, quem tem mais interesse ali mais rápido, entra no projeto e é alocado ali, você analista ou trainee. Às vezes, dependendo do projeto, do ritmo do projeto, tem os dois, tem um trainee e um analista, às vezes só um analista, e assim por diante. Então, no início da carreira, bem generalista, você vai vendo o que você gosta mais, você tem a chance de especializar ou ir para algum produto, enfim, não é assim, já era, nunca mais vou ter a possibilidade de ter contato mais diversificado, não. Bom, queria fazer uma pergunta em relação a uma coisa que eu costumo ouvir muito no ramo de IB, que é a ideia de que certificados financeiros não têm tanto peso assim na seleção. Eu não sei até que ponto você vai ter informações para me trazer nessas questões assim, de contratação, mas até que ponto, por exemplo, isso iguala a histórico acadêmico, enquanto um sinalizador, algo que vai trazer para o contratante um sinalizador de que aquele cara pode ter um diferencial. Porque falam muito que esses certificados não têm muito peso nessa área. Né? Sim, olha, pelo tudo que eu já vi, é mais uma questão de experiência, a gente não vê nada escrito assim, na hora enfim, no processo seletivo, isso não conta, não existe uma regra, né? É mais uma questão de experiência que eu já ouvi, e eu já tive essa dúvida lá atrás, e já perguntei na época que eu fiz cold call com os caras via LinkedIn, e tirava essas dúvidas, porque eu estava realmente em dúvida se eu tentava tirar um CFA e tal. E assim, eu via que o CFA realmente demanda bastante. Vocês já devem ter ouvido falar aí, não sei se alguém já estudou, pretende tirar, mas assim, a quantidade de horas necessárias que você consiga passar é realmente uma coisa que você tem que sacrificar ali um pouco da sua vida. E assim, das certificações, a que eu já vi que chama um pouco a atenção
chama atenção é o CFA, apesar de que cada dia mais está ficando não commodity porque realmente tem um valor agregado ali, mas assim, tá aumentando bastante o número de pessoas que têm tirado o CFA. Mas o que eu vejo é que outras certificações, aí acho que não perderia tempo com isso a não ser que seja uma coisa para que te ajude a estudar algum aspecto de finanças. Então, se você achar que você estudando para uma prova, você consegue ter disciplina para estudar, do que você, por exemplo, vou sentar aqui para estudar todo dia, mas você distrai e não consegue. Não, vou pro bar. Não, vou não sei aonde. Entendeu? Se isso for um fator de disciplina para você, acho que é válido. Entendeu? Mas em termos de, isso aqui vai enriquecer seu currículo, acho que não. Acho que não. Entendi, ótimo. Eu nem tinha pensado por esse lado da disciplina, não. Interessante até. Eu pensei isso aqui agora, assim. Mas acho que faz sentido. Faz sim. Lucas. Vai lá, Gustavão, você não fez nenhuma ainda. Uma pergunta bem rápida aqui. Desempenho acadêmico conta para alguma coisa em processos seletivos? Tá bom. Eu até ia complementar a resposta, estava pensando que eu tinha esquecido. Eu acho que é o seguinte, apesar de que talvez as pessoas fiquem com receio do tipo, será que eles fazem um check, né? Você vai avançando para dentro, né? E vai passando, vou realmente ser efetivado, será que eles conferem meu histórico escolar? No meu caso, não pediram, não. Acho que deve ter algum lugar, algum banco que possam pedir, mas assim, eu acho que o que realmente contrata ali é a sua desenvoltura na hora das entrevistas e a questão de você performar nas perguntas técnicas que eles fizerem. Então, assim, pode ser uma questão puramente de sorte, do tipo, você decorou 5 perguntas, os caras fizeram as mesmas 5, e você não saber nada, mas, assim, é um cenário mais remoto, e assim, pode ter, dependendo do processo, dependendo do lugar, se for um processo menos estruturado, os caras podem colocar até, inclusive, algumas etapas na prática, digamos assim, de tipo, vamos fazer um infomemo aqui, vamos ver se você consegue fazer um infomemo, faz uma modelagem simples. Nos Estados Unidos é muito comum dos caras fazerem até modelagem na folha de papel, assim, faz um leverage buyout para mim na folha, e lá no presencial, aí é um pouco mais tenso, mas assim, eu nunca vi isso no Brasil não, tá? E um aspecto, tá, gente, pegando o gancho aqui, eu sei que não foi uma pergunta, mas eu vou aproveitar e falar disso, vocês chegarem seguros para a reunião é muito importante, porque dependendo do lugar que vocês forem entrevistar, o nível de tensão e agressividade ali da entrevista pode ser elevado, tá? A agressividade que eu falo é os caras tentarem te desestabilizar de todas as formas, para ver como você reage, se você tem segurança, se você tem jogo de cintura, e como que é isso? Por exemplo, eu já fiz uma entrevista lá atrás, que eu fui, assim, arrasado, foi a primeira entrevista que eu fiz, não sabia como que se davam essas entrevistas em IB, e foi presencial, os caras me chamaram, foi lá, tipo, mandei um e-mail pro cara na sexta, o cara falou, você quer vir aqui segunda? Aí, sem preparo nenhum, eu cheguei lá, o cara, me conta um pouco da sua experiência, e eu já tinha alguns anos de experiência com M&A, modelagem e tal, eu expliquei alguns projetos que eu tinha feito, com certo domínio, e aí o cara virou e falou pra mim, não, mas só isso que você já fez na sua vida? E assim, eu não estava preparado para ser destabilizado, e aí eu comecei a ficar sem o que falar, e você começa a rodear e falar outras coisas, e gaguejar, e tentar, aí você começa a falar buchitagem, enfim, e é isso. Então, assim, prepare-se, porque pode ser que a entrevista seja super friendly, mas ela pode ser também muito agressiva. Dependendo do lugar, você já tem uma ideia de como pode ser, sabe? Existem as famas aí no mercado de como são as culturas dos diferentes lugares. No Itaú a gente é bem tranquilo, assim, a gente não tem essa cultura de massacrar a pessoa, enfim. Uma pergunta, vou aproveitar o assunto em relação a isso de entrevista. Outro dia eu estava conversando, não sei se acho que
Acho que você poderia ter um insight um pouco melhor sobre isso. Você acha que o jeito que o banco lida com esse processo seletivo reflete muito por exemplo, da cultura interna dele? Eu acho que, assim, existe muito... Isso é muito da... Claro que tem uma cultura globalizada, assim, vem lá de fora, dependendo das diretrizes de como o banco é lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, ou um banco europeu, enfim. Existe uma cultura muito antiga, enraizada, mas como a rotatividade tem sido muito elevada e tem essa questão das techs, né, as startups, atraindo muita gente, os caras deixando o IB, eu posso levar o cachorro para trabalhar comigo e beber cerveja, ou vou ficar trabalhando 100 horas semanais e ouvindo abobrinha, né? Então, assim, eu acho que eles começaram a perder muitos talentos nisso, as techs também pagando muito bem, porque tem também, né, assim, né, vou ganhar X, aí eu vou trabalhar com cachorro e ganhar X dividido por 100, né, não é assim também. Mas, assim, eu acho que tem melhorado muito essa questão para poder reter talentos, e vendo isso, eu já tive notícia que muitos seniors já foram trocados visando essa situação. Então, existem bancos aí, alguns bancos americanos que tinham fama extremamente, bancos europeus e tal, que tinham fama extremamente, uma cultura tóxica, assim, e ultimamente se perderam muita gente, assim, de um ano sair metade da equipe júnior, sabe, umas coisas assim, e aí os caras ficarem desesperados, né, porque os projetos estão rodando ali, como é que vai tocar, né, e aí ou muda ou perde deal para concorrente. E aí tem tido uma mudança, uma melhora em relação a isso, pelo que eu vejo. Claro que sempre existem casos, o cara não saiu, então o cara foi criado lá no início dos anos 2000, por exemplo, 2000 não, né, 2010, às vezes com uma cultura lá na época mais tóxica, e o cara continua porque ele foi criado assim, de cima para baixo. Então hoje ele é assim, e ele replica. Então, mas eu acho que essa espécie tende a acabar, sabe? Mas aí, Ana, respondendo assim a questão de a impressão na entrevista, a tendência é que seja coerente, concorda? Porque os caras ali, eles tendem a demonstrar o jeito que eles são. Eles não vão conseguir fazer um teatrinho ali muito forte. Claro que uma pergunta de pressão, acho que o contrário ocorre. A entrevista pode ser intensa e agressiva, mas lá dentro ser tranquilo. Mas a entrevista ser tranquila e lá dentro ser agressivo e tóxico, acho que não faz tanto sentido. Valeu. Acho que pode perguntar aí, Pedro. Eu já fiz 2 perguntas. Beleza, valeu. Eu queria perguntar mais no sentido de momento, assim, que você enxerga essa transição para São Paulo, que você fez, assim, mais depois de ter uma experiência, mas como é que você vê essa dinâmica, assim, de, ou estando num estágio, assim, antes de formar, ou recém-formado, a questão, assim, de facilidade de você conseguir, talvez, construir um diferencial, né, para concorrer com alguém que, às vezes, já está saindo direto de umas escolas mais target, assim, de estratégia mesmo para poder fazer essa mudança? Tá, ótima pergunta. Assim, como o meu movimento não foi usual, né? Tanto pela região, sair de BH, quanto até pela idade, porque assim, normalmente os analistas 1 júnior são mais novos. Eu entrei ali com 28. Então, claro que idade não existe. Antigamente, pelo que eu vi, assim, nos Estados Unidos é mais estruturado isso, em termos de, você tem tal idade, você não é aceito mais como analista, por exemplo. Mas no mercado brasileiro que falta mão de obra, os caras, eu tinha até, isso era um mito para mim, tá? Quando eu estava tentando entrar e comecei a ver, não, tal, porque os caras questionam muito, você é mais velho, mais experiente, você vai aguentar fazer tarefas que você fazia anos atrás. Mas como eu queria muito trabalhar no IB, uma das coisas que eu falei foi, eu estou disposto a fazer qualquer tipo de trabalho, até agendar call e ficar esse tipo de coisa, sabe? Que, assim, talvez em outro lugar, numa boutique, o estagiário que faz, sabe? Esse tipo de coisa, assim. E por quê? Porque o ritmo de atividade, processo de trabalho, qualidade de trabalho dentro de um banco
dependendo da boutique que você está, é infinitamente maior, sabe? Você tem muito a aprender, realmente você tem que dar um passo atrás e entrar num cargo menor, um cargo mais júnior, eu digo, para você aprender ali as coisas do zero e você se tornar um associate super capacitado, digamos assim. Imagina, você entra como associate, tem um problema lá fora, por exemplo, existe a questão do MBA. Muitos caras entram de associate porque fizeram MBA, mas às vezes o cara não sabe nada, ele sabe menos que um analista, e aí fica até um conflito, uma gestão de pessoas assim conflituosa, porque o analista sabe mais que o associate, e o associate fica de braço cruzado lá, sem entender o que está acontecendo, sabe? Nos Estados Unidos rola esse tipo de situação, assim, até umas intrigas, tipo, pô, o cara acaba sendo... sofrendo um bullying mesmo, porque, poxa, o cara é associate e não sabe nada, não tá fazendo nada ali, sabe? Tem essa questão aí. Então, a questão da idade, etc., eu acho que, fugi um pouco da pergunta, mas eu acho que, assim, o quanto antes você conseguir entrar no estágio já na área, isso facilita. Apesar de que não existe uma regra, os caras questionam muito, sabe? Você vai dar conta, você já tá, você não... Sua disposição, claro que uma pessoa de 20 anos tem uma energia muito maior que, sei lá, 30 para cima, né? Então, falo assim, que você está disposto a isso, etc., você tem que convencer. Então, fazer estágios quanto antes, ter certeza, às vezes migrar o curso, se possível, para lá, né, para São Paulo, finalizar a graduação lá. Acho que são bons caminhos para que vocês consigam entrar o quanto antes, entendeu? Fazer estágio, enfim. Muita gente pergunta, se eu fizer estágio em outra área de banco, tipo área de crédito, eu consigo fazer uma mudança? Eu acho difícil, é difícil fazer essa mudança interna. Mais fácil é sair do banco e tentar entrar na área específica em outro local. Lucas, vou fazer uma pergunta aqui rapidinho, mas é uma pergunta pessoal. Como é que você foi recebido dentro do Itaú BBA? O pessoal... porque o pessoal fala muito que é uma cultura bem competitiva, né? Sim. Você via gente tentando puxar seu tapete ou foi justamente o contrário? Tinha gente te ajudando, viu que você estava iniciando e o pessoal queria te dar uma força para você poder pegar o ritmo rápido, etc. Não, legal. Assim, isso é uma questão de cultura específica do local, tá? Eu já ouvi falar de outros bancos que realmente tem essa coisa de puxar o tapete, que você falou, a pessoa às vezes segura informação, conhecimento para ele, porque o ranqueamento, às vezes, na hora da distribuição do bônus, em termos de quantos deals cada um participou, mas dependendo do sistema de avaliação, isso pode ser bastante tóxico, e aí esses lugares acabam ocorrendo esse tipo de coisa. No Itaú, assim, uma das coisas até que eu dei um feedback para eles, no primeiro feedback que eu tive, né, porque eles acabam perguntando, o que você está achando, você, do seu lado, qual é a sua opinião, você também dá o seu feedback, né, seu retorno. O que me chamou muita atenção no Itaú foi a questão realmente da colaboração, porque, assim, pra vocês terem ideia, existe um grupo com os analistas e trainees de WhatsApp, e aí qualquer hora que você precisa, alguém já fez uma página com isso, isso e isso, aí passa 5 minutos, alguém te manda a página, tipo assim, que já fez lá atrás, o cara para 3 da manhã, o que tá fazendo, e tá doido pra dormir, ele procura, ele para pensar onde que tá o negócio e te manda. Por exemplo, fica o dia inteiro assim, eu devo receber uns 20 e-mails por dia, tem uma chave, né, que é um grupo de e-mail, que aí os analistas nessa chave, você manda quando você precisa de alguma coisa, do tipo, alguém já fez modelo de tal coisa, me ajuda 5 minutos e tal, e as pessoas são super prestativas, super educadas, agradecem, assim, eu nunca vi um caso de o cara te ensinar errado e se tomar ferro depois, sabe? Os caras são bem espírito de time, assim, para todo mundo se ajudando para o resultado do banco como um todo ser maximizado, entendeu? Então, achei bem legal. Questão de recepção, assim, algum tipo de, você não é de São Paulo, etc., nenhuma. Apesar de eu ter entrado no home office, apesar de não ter ido ainda full time, já fui algumas semanas, teve alguma reunião, passei alguns dias lá no banco, etc., mas assim,
nunca trabalhando todo mundo lá em loco na Faria Lima, assim, com a equipe toda, isso eu não passei experiência ainda, mas todos os caras que eu já conheci, já teve um churrasco no final do ano, já teve uma festa no final do ano, os caras são super, realmente, galera, gente boa, assim, e unida, sabe, os júniors, e até os seniors também, no BBA o clima é muito legal, assim, então não tem nada a reclamar, não. Legal, obrigado, Vitor. Obrigado, Lucas. Beleza. É uma pergunta bem rápida e é sobre um tema, na verdade, que passou, acabei não perguntando. Sobre a questão da cultura de up or out, né? Tipo assim, ou você vira, tipo, você sobe ou então você, tipo, tá fora. Você falou aí de analista 3 que, por exemplo, não vira associate, ele fica travado ali por um tempo. Não, ou, aí tipo, não, aí é o seguinte, realmente você só vai ser mantido ali numa posição, por exemplo, que é 1 ano, né, no cargo, analista 1, mais 1 ano, 2, 3, assim por diante. Eles só te seguram numa situação muito específica, numa exceção do tipo, o cara é muito bom, só que não temos uma vaga aberta nesse ano, nesse ciclo, né, porque todo ano o banco tem um período exato de promoções, no Itaú, por exemplo, em março, e aí em março muita gente sai, muita gente promovida e entra também, então tem esse rodízio aí da dança das cadeiras, e aí essa questão é muito séria em termos de, assim, você não tem as habilidades de associate, você pode ser um excelente analista, infelizmente, obrigado, tchau, você pode sair dali e tentar um analista 3 mais 1 ano em outro lugar, mas eles não vão te manter como analista 3. Em boutique isso existe, né? O cara é 10 anos analista, porque às vezes a estratificação é analista, associate ou gerente e sócios, né? E aí não tem essa coisa, e o cara não quer perder talentos também, mas banco, como é uma coisa, rotatividade, e muita gente querendo entrar pra pouca vaga, esse cara não deu certo, consigo colocar outro lugar, facilmente. Então, assim, é aquela cultura que te força a, meu filho, você desenvolve ou você realmente vai sair, entendeu? Tá um pouco isso. E nessa linha, aqui no Brasil, você vê muita saída para private equity ou você acha que aqui não é tanto assim? Eu vejo assim, para os private equities mais robustos, né, os internacionais e também o Pátria no caso do Brasil, porque eu tô até num projeto que eu tô num deal com Pátria, o associate do lado do Pátria, o cara foi analista e associate no Goldman em Nova York. Eu tô dando um exemplo assim, porque ele foi em Nova York e teve como saída o Pátria para cá. Então, assim, é um movimento que em fundos maiores, e aí hedge funds também, venture capital, dependendo do tamanho, né, algumas assets, enfim, esse movimento é perfeito porque são lugares que a remuneração vai fazer sentido para você. Porque, igual eu falei, o cara tá acostumado, o cara vira associate no IB, a não ser que ele esteja cansado daquela rotina, aí eu acho que realmente ele esteja querendo buscar, né, aquela questão do balanceamento de vida pessoal e trabalho, enfim, realmente abrir mão da remuneração para poder ter uma qualidade de vida melhor, aí faz mais sentido. Mas assim, se o cara quer continuar numa posição que paga bem, né, bastante bem, digamos assim, existem fundos private equity, tipo um GA, né, o General Atlantic, até SoftBank, aí mais no lado de Venture Capital, sei lá, KKR, depende muito, GIC, né, então Fundo Soberano Singapura, eu acho que assim, são boas saídas, tá? O próprio Pátria é uma puta escola, tá? E até já vi movimentos contrários, o cara fez estágio num Pátria, por exemplo, depois foi para um IB e tal, isso aí é muito comum também no Brasil, lá fora eu acho que não. Boa. Acho que sou eu para fechar então, né, Lucas? Eu queria te perguntar, assim, é mais uma noção um pouco da sua experiência, assim, a gente fala muito sobre a intensidade da área, essa questão toda relacionada ao aprendizado, que é muito positivo, mas também vem a pressão que é relacionada a isso, né, e acaba que é desde o começo, então, assim, ouvi um pouco da sua experiência em como que você lidou com isso, assim, como é que foi essa conciliação em relação ao trabalho
e outras responsabilidades ao longo da trajetória. E também, assim, se você puder comentar um pouco depois também, que acaba que a gente também ouve um pouco muito atrelado essa dinâmica que vocês comentaram sobre up or out. A carreira é muito demandante, chega um ponto, eu suponho, que o camarada ele vai, de fato, alçar grandes cargos dentro de bancos, ou ele vai tentar outros empreendimentos, seja mudar para alguma área de empreendedorismo, um private equity, algo do gênero. Se você vê esses movimentos assim, com alguma frequência, o que você vê que é mais comum, ou se é realmente muito amplo, assim, você tem alguma percepção sobre isso? Tá. Primeiro sobre a questão de pressão e ritmo, realmente, assim, todos nós sabemos, já ouvimos falar como que é e tal, mas você só sente quando você entra, tá? Então, você só sabe o que é, apesar de na entrevista os caras sempre fazem um disclaimer, você tá vindo de uma boutique em Belo Horizonte, você tá acostumado a trabalhar até tal horário, você vai aguentar e tal, etc. Fizeram isso muito comigo, e assim, apesar que você fala, sim, não, tô preparado, quando você entra, que você sente na pele, que, eu lembro que na primeira semana que eu entrei nesse IPO que eu falei, eu já fiquei, por exemplo, numa reunião, e uma reunião assim, que eu não estava agregando nada, não estava aprendendo nada, porque era a discussão do modelo do IPO, e eu entrei com a carruagem andando, né, e aí a reunião foi assim, 9 da noite na sexta, e aí acabou tipo 1 da manhã, sabe, e eu, porque o associate me pediu, eu fiquei acompanhando a reunião, assim, ouvindo e não estava entendendo nada, porque você pegou no meio do caminho, não é que você não sabe o que é um modelo, enfim, tal, mas é porque você está vendo só uma porrada de números ali, beleza, né? E aí foi uma experiência já que eu já fiquei aquele primeiro choque, né? E aí teve uma semana que eu trabalhei 36 horas seguidas, consecutivas, sem dormir. Foi um dia bem punk, assim, que eu lembro que meus pais ficaram até preocupados, né? Assim. Hã? Foi mais de um dia, né? Foi exatamente. Eu comecei às 8 da manhã, aí eu fui dormir, assim, por exemplo, era uma segunda às 8 da manhã, aí fui dormir, sei lá, 11 horas da noite, da terça, alguma coisa assim, sabe? E foi uma coisa assim, foi bem punk. Ao longo do tempo, claro que você vai se adaptando, vendo como as coisas funcionam, o que precisa, o que demanda mais da sua atenção ou não. No início você tende a fazer tudo perfeito e etc, mas você vai vendo que tem coisas que demandam menos atenção, e aí você vai conseguindo gerir melhor o tempo. Mas assim, é natural dar algumas crises existenciais de será que é isso mesmo? Por exemplo, já trabalhei num carnaval, estava viajando, mas era carnaval no meio da pandemia, então não estava tendo muito assim, festa, bloco, etc. Mas eu tive que voltar 2 dias antes, eu estava em Tiradentes, e aí, porque tinha que finalizar um modelo, porque tinha uma reunião, assim, na quinta, logo após o carnaval, sabe? Então, é umas coisas assim que acontecem. Já tive que entrar no call de dentro de uma festa, que mais? Várias coisas, assim, porque teoricamente o sábado é off, mas se o deal for live, não tem dia. Então, aconteceu isso. Mas, assim, é uma experiência. Você passa uma escola que acaba te desenvolvendo muitas habilidades, até de resiliência, de suportar, de ter paciência, aguentar, enfim. E aí, qual que é a outra pergunta que você fez? Estava relacionada aos momentos posteriores da carreira, assim. Isso, tá. Eu já vi, por exemplo, desde que eu entrei, várias e várias pessoas já saíram, nível de analista, associate ali, até managing director. Eu vi um cara que saiu, o cara virou managing director e saiu para ser CFO de uma empresa que está tentando abrir capital aí, então provavelmente prometeram ali uma participação, e aí no IPO o cara vai ficar milionário, então, mas assim, o cara abrir mão de uma posição de MD num banco de investimento, depois de ficar mais de 15 anos, assim, né, deve ter sido uma boa proposta. Mas eu já vi os caras mais júnior, por exemplo, já vi cara indo para empresa de tecnologia, já vi cara indo para tipo equities da vida, tipo casa de equities mesmo, asset, já vi um cara que virou CFO de startup também, nível mais júnior. Para outros bancos é muito comum.
tanto para banco estrangeiro quanto gente vindo de estrangeiro para o Itaú. Então, assim, acho que é isso, tá? Gente que foi empreender, tem um caso muito... teve um cara que foi Senior VP do Itaú, ele foi 3 anos analista, saiu, fundou aquela... Eu esqueci o nome, mas é uma empresa de cosméticos masculino para barba, creme de cabelo para homem. Eu esqueci, já é super famosa assim a marca. Mas enfim, o cara foi um dos fundadores, empreendeu assim, explodiu, vendeu a empresa e voltou como... ele foi tipo head de M&A em uma grande companhia e voltou como VP pro Itaú, assim. Então, assim, uma carreira super não usual, né? Mas é isso, eu acho que as opções... Uma coisa eu tenho certeza, você tendo um carimbo que você trabalhou em M&A, IB, isso você entra em qualquer área do mercado financeiro, tá? Assim, as pessoas gostam pelo perfil do profissional, habilidade só do cara conseguir. É tipo aquela coisa... Você formou em Harvard, aí você é contratado, sabe? Acho que vai muito nessa linha, assim. Mas eu acho que é isso. Obrigado. Nada. Pessoal, eu acho que a gente falou muitas perguntas, mas eu sei que a curiosidade e as perguntas são inúmeras. Se vocês quiserem até me adicionar no LinkedIn lá, o Lan tem meu contato lá, vocês podem me adicionar, que eu gosto muito de ajudar. Assim que eu conseguir eu respondo, não prometo ser rápido, porque o ritmo aqui é intenso, mas estou à disposição e gosto muito de o que puder fazer aí para ajudar vocês, dar uma orientação, às vezes ajudar em qualquer sentido de dica para algum processo, recomendação, você conhece fulano e tal, podem falar comigo, tá? Eu estou à disposição. Lucas, eu acho que assim, em nome de todo mundo aqui, do Fines, como um todo, queria te agradecer. Também queria assim, falar parabéns pela sua carreira. Acho que já falei um pouco com você na conversa que a gente teve, mas assim, sair de BH e também a questão todo do mito da idade, chegar lá e dar a cara a tapa e, sangue no olho, não interessa que eu tenho, quase 30 anos, vou ser humilde, vou aceitar tudo, porque é o que eu quero, a IB, né? Sim. Então, assim, queria, assim, sensacional o papo, acho que o pessoal aqui também adorou, e eu acho que o canal tá aberto pra gente fazer outras conversas, acho que as perguntas com certeza não se cessaram nessa noite, então é isso, muito obrigado. Beleza, obrigado aí, Luan, pelas palavras, pelo convite aí, e foi um prazer aí, pessoal. Gostei de ver aí pessoal bem diversificado, pessoal já na área, pessoal aí, inclusive, já em banco, tipo a Ana, né? Pessoal já em boutique, M&A, Meri, enfim, pessoal de outras áreas, também engenharia, achei bem legal isso. Direito. E é isso aí, dediquem-se. Corram atrás, se vocês quiserem isso mesmo, o quanto antes vocês conseguirem já ir correndo, aumenta a chance.